Tiago capítulo 2, versículo 14. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre fé e obra. Fé e obra. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, mas não lhes deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crê que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem, em vão queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com a sua obra, que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e o despediu por outros caminhos? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras. Amém? Glória a Deus, podeis assentar. Nós vamos estar falando hoje das duas coisas que tem que estar andando junto, que é a fé e a obra, como o apóstolo Tiago tem nos ensinado, tem nos falado. Amada igreja, é muito lindo. Deus ama as pessoas que estão fazendo a obra na igreja. Deus ama quando nós estamos na casa do Senhor, trabalhando, fazendo a obra. Deus se alegra muito com isso. Mas muitas vezes a igreja, ela não consegue entender que a obra do Senhor não é somente dentro da igreja. Quando o apóstolo Tiago está falando, ele deu alguns exemplos de pessoas ali, como ele falou, né, daquela meretriz, Raabe, que quando ela ali, a obra que ela fez ali, de colocar aqueles homens, esconder aqueles homens ali naquele lugar, e ali ela recebeu ali o galardão de Deus, né? Então nós vimos muitas vezes que a obra, as pessoas muitas vezes, principalmente dentro das igrejas, acham que a obra é só na igreja. A obra notar, a obra louvar, glória a Deus, é uma das obras também. Mas Deus, Ele nos ensina uma das grandes obras da nossa vida é lá fora. Uma das grandes obras da nossa vida é o nosso dia a dia. Por quê? Porque, como ele falou, o que adianta muitas vezes as pessoas às vezes precisam ali, está precisando passar um momento difícil, dificuldade, aí eu vou, faço uma oração e aquela pessoa não tem o que comer. Aí o apóstolo Tiago nos ensina: não adianta eu despedir aquela pessoa e ela ir embora se eu não der para ela o alimento. Isso quer dizer o quê? É mostrando para nós o amor ao próximo. E muitas vezes dentro da igreja, a igreja ela foi criada muitas vezes com uma visão só de dentro dela, de estar ali dentro, ao trabalhar, o amar, a obra ser somente lá dentro. Mas a obra que vai ser vista pelas pessoas, a obra que vai fazer com que as pessoas convertam é lá fora. É o nosso amor, é a nossa compreensão. Por quê? Porque ele dá o exemplo tanto da fé. O que adianta eu falar que eu tenho fé para orar, para repreender almas malignas, eu tenho fé para isso, eu tenho fé para aquilo, mas se eu não tiver um bom testemunho lá fora, essa fé não vai valer, essa fé não vai adiantar. Muitas vezes quando ele fala a obra é o meu proceder, é o meu agir, como ele deu exemplo de Abraão, né, que é o nosso pai da fé.
o nosso pai da fé, como um amigo de Deus. Por quê? Porque ele teve ali tudo que o Senhor, tudo que Deus pediu para ele teve a obediência de fazer. Ali uma obra que ele fez, a obra de obedecer. E o que é a obra do Senhor na nossa vida? A obra do Senhor é fazer o bem. A obra do Senhor é ter o amor no nosso coração. A obra do Senhor é eu sair lá fora e eu apresentar um Cristo que o que ele representou aqui na terra, o que ele foi aqui na terra. Jesus, o tempo inteiro que Jesus caminhou aqui na terra, ele deu exemplo, ele nos ensinou o que é caminhar com ele. Não adianta, amada igreja, eu estar ali dizendo, testemunhando com uma fé e eu estar julgando o meu irmão. Não adianta eu estar ali testemunhando, dizendo que eu sou uma pessoa de fé e eu não ajudar o meu próximo. Nós vimos ali muitas vezes, como aquele bom samaritano, como a parábola que o próprio que Jesus falou ali e deu o exemplo do bom samaritano. Ali estava aquele homem caído ali, jogado ali, e passou ali pessoas de Deus, passou judeu, que eram pessoas escolhidas de Deus, passou levita e nada fez. Mas um samaritano, o que o samaritano ele representava ali para aquele povo de Israel? Era um povo que era rejeitado, era um povo que era excluído, como se vocês não são servos de Deus, nós somos. O que muitas vezes as igrejas fazem. Muitas vezes as igrejas, ela exclui as pessoas e pensa assim, eu vou ajudar somente aqueles que estão ali comigo. Eu vou ser amável, eu vou estar ali somente com aqueles que estão ali comigo, que são meus irmãos. Como eu já fiz uma pregação aqui, Deus já me tocou para fazer uma pregação de muitas vezes de dar paz. Muitas vezes as pessoas, elas só dão paz àquelas pessoas que tem dentro da igreja. Mas nós temos que dar essa paz para todas as pessoas, porque é uma coisa que Deus nos deu. Se você tem a paz dentro de você, você tem que dar ao próximo essa paz. Porque os que têm, eles não precisam mais, porque eles já estão ali conhecendo ao Senhor Jesus. É muito fácil você dar paz, é muito fácil você tratar bem as pessoas que estão ali com você dentro da igreja naquele momento. Mas o Senhor quer me ver, quer ver a mim e você na comunidade aonde você convive, no meio das pessoas que você convive, no trabalho, na escola, nos vizinhos. Essas pessoas, isso daí é obra também, amada igreja. Isso é fazer a obra do Senhor. Quando você se mostra pronto para ajudar o seu próximo, quando você se mostra uma pessoa que está precisando ali de uma ajuda sua e você se mostra pronto, isso é fazer a obra de Deus, porque isso é fazer o bem. E muitas vezes nós como igreja estamos esquecendo disso. Muitas vezes nós estamos ali pisados somente dentro de uma igreja. Muitas vezes nós estamos ali preocupados somente com aqueles que estão junto de nós, de mostrar somente para eles. Mas nós temos que mostrar para Deus. Nós temos que mostrar um coração ali fazendo a obra de Deus aonde nós estivermos, aonde nós andarmos. Independente se o vizinho seu, ele precisou da tua ajuda, você não tem que olhar se ele merece. Você não tem que olhar, ele é bom, ele é isso, ele é aquilo, eu não vou fazer por ele. Isso é fazer a obra, é você quebrar a barreira, é você quebrar muralhas. Então o apóstolo Tiago, ele nos ensina como aquela mulher, né? Ela era uma meretriz, ela era uma prostituta, e ela estava ali naquela cidade, uma cidade onde ia ser destruída. O povo, Deus ia destruir aquela cidade, e Deus enviou ali três homens ali, 2 homens ou 3, eu confundi aqui, mas enviou os 2 homens ali para estar naquela cidade. Para quê? Para destruir aquela cidade. Mas aquela mulher que muitas vezes era olhada pelas pessoas ali como uma prostituta, era olhada, julgada pelas pessoas, ela fez algo que muitos que estavam ali não fizeram. Ela recebeu ali dentro da casa dela aqueles 2 homens de Deus, e ela falou ali para aqueles homens de Deus, ela falou, não, eu vou acolher vocês aqui, porque eu sei o Deus de Israel, o que ele tem feito, que aonde o povo de Deus, onde está ali a luta, a guerra, o povo de Deus destrói. Quer dizer, aquela mulher, aos olhos do homem, ela estava ali num caminho todo errado, uma vida
ela tinha um coração quebrantado, um coração que havia amor naquele coração. E naquele momento que ela acolheu aqueles homens ali na casa dela, ela recebeu uma promessa de Deus na vida dela, que ela seria salva, ela e todos aqueles que estivessem juntamente com ela. Imagina, amada igreja, essa mulher ali, mal vista por todos, julgada por todos, chegar perante a família e dizer assim: vão para minha casa, corre para minha casa, porque vai ser tudo destruído aqui. Quem estiver dentro da minha casa vai receber a salvação do Senhor Jesus. Imagina uma mulher falando isso, mas é o que aconteceu, o que acontece hoje muitas vezes, muitas pessoas, que as pessoas às vezes olham, as pessoas julgam, as pessoas falam, mas essas pessoas, elas têm guardado ali no coração a obra do Senhor na vida dela. E muitas vezes as pessoas estão ali mostrando, porque a obra, ela não é mostrada aparentemente, ela não é mostrada por aparência. Ah, eu sou perfeita, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Não precisa de anunciar aquilo que está fazendo, mas é como o apóstolo falou: fala, mostra a tua fé, que eu mostro a minha obra. E muitas pessoas, às vezes, elas se identificam ali, pessoas de muita fé. Eu tenho muita fé, eu tenho muita confiança no Senhor, mas elas não têm obra para ser mostrada. Aí muitas vezes você fala: ah, mas tem obra muitas vezes trabalhando na igreja, tem muitas pessoas até mesmo à frente ali de obra, de altar. Oh, glória a Deus. Mas muitas vezes essas pessoas, elas não estão apresentando a obra de Deus na vida dela, mas sim a obra do homem. Em mostrar aquilo ali que está fazendo, em mostrar, em fazer aquilo ali. Eu estou ali porque eu tenho obrigação, eu tenho que mostrar o que eu estou fazendo. Isso não é fazer a obra de Deus. O fazer a obra de Deus, como aqui o apóstolo está nos ensinando, é o coração. É você fazer aquilo de coração, é você fazer o bem de coração, é você não pensar em si próprio, você pensar no seu próximo. Fazer a obra do Senhor muitas vezes é deixar de fazer algo para nós e fazer algo para o próximo. Fazer a obra de Deus muitas vezes é você estar ali ajudando pessoas que nem merecem ajuda, e você está ali fazendo por ela. Sabe por quê? Porque nós não merecemos ser salvos, nós não merecemos ser perdoados, mas pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus, Ele fez isso por nós. E muitas vezes as pessoas dizem: ah, eu tenho fé em Deus, e até mesmo dentro da obra, de fazer a obra do Senhor, dentro da casa do Senhor. Isso também é um chamado, isso também é uma ordenança de Deus, o ensinamento de Cristo para nós. Porque muitas vezes as pessoas falam assim: eu tenho fé em Deus, mas aí eu oro em casa, aí eu jejuo em casa, aí eu vou no monte, eu busco no monte, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas para você faz isso para você, glória a Deus, você está recebendo. Mas a obra de Deus não é para nós. A obra de Deus não é o egoísmo. A obra de Deus é ali, é trabalhar em comunhão. A obra de Deus é um pelos outros, é eu por você e você por mim. É muito fácil se a obra de Deus, se fazer a obra de Deus fosse para mim próprio, cada um por si, cada um podia ficar dentro de casa orando por você, pela tua família. Mas quando você sai, quando você está no meio ali de pessoas, você começa a ver a necessidade de cada uma daquelas pessoas. Você começa a ver, acontece às vezes um dia de um irmãozinho chegar triste. Às vezes aquela irmãzinha precisa de um abraço seu, precisa de uma atenção sua, precisa de uma palavra ali amiga, até mesmo somente um abraço que você dá àquela pessoa, ela precisa. Isso é obra de Deus. Isso é trabalhar junto, é estar junto. Por quê? Porque às vezes naquele momento ele tem pessoas que muitas vezes a gente já vê testemunho de pessoas dentro de igreja que você vai dar um abraço na pessoa, a pessoa fala assim: quanto tempo eu não recebo um abraço desse? Quanto tempo eu não recebo isso? Quanto tempo eu não ouço uma palavra dessa para me encorajar? Isso é fazer a obra.
Então muitas vezes as pessoas também acham, eu estou na minha casa, eu estou orando, eu estou buscando. E se você sai para você estar no meio de pessoas, você não vai se tornar uma pessoa egoísta, porque você vai começar a ver a necessidade do seu irmão, interceder pelo seu irmão. Você vai começar a buscar pelo seu irmão. O irmão ali está triste, está precisando, está passando luta, eu vou estar orando junto com ela. Eu vou marcar, vou no monte com ela, eu vou chamar para ela. Isso é fazer a obra do Senhor Jesus. E é isso que o Senhor quer para a igreja dele. O Senhor quer uma igreja unida. O Senhor quer, quando a gente fala comunidade, em comum pensamento, em comum direção, direcionada somente por uma pessoa, que é Jesus Cristo. Quando você caminha, não tem diferença do maior com o menor, porque a palavra de Deus, o próprio Jesus disse: aquele que achar que é o maior, ele será o menor. E aquele que achar que é o menorzinho que está lá atrás, ele que é o maior para Cristo. Por quê? Porque o Senhor, ele quer trabalhar com isso. Ele quer trabalhar com uma igreja, que muitas vezes, igual quando o pastor Marquinhos sempre fala, a gente sempre fala aqui na frente, quem somos nós para apontar erros, ou quem somos nós para tomar decisões em vidas de pessoas? Nós, pastores, muitas vezes Deus tem colocado pastores ali para estar apresentando Cristo. Os pastores é para estar apresentando Jesus Cristo. E muitas vezes nós vemos pastores que estão à frente da obra, não para apresentar Cristo, mas apresentar o homem, para apresentar ali erros de pessoas. Quantos ministérios a gente vê que estão hoje parados por causa de quê? Pela falta de amor. Quantas pessoas estão paradas porque estão machucadas? Quantas pessoas estão paradas com o ministério parado porque estão feridas? Por quê? Porque aqueles que estão à frente, que era para fazer a obra do Senhor, está fazendo a obra do homem. Então há uma diferença muito grande quando nós aprendemos aqui, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vimos a diferença do apresentar fé, do apresentar a obra. Então tem muitas pessoas que estão ali apresentando fé, mas não estão apresentando a obra. Não estão apresentando a obra de humildade, a obra da misericórdia, a obra do amor, que é a obra de Cristo. Cristo, ele apresentou isso para nós. Em momento algum que Jesus estava ali, ele negou alguém que chegasse para ele. As pessoas chegavam para ele, chegava prostituta, chegava ladrão, as pessoas todas que chegavam, eram essas pessoas que ele acolhia, eram essas pessoas que ele abraçava. A gente vê Zaqueu, que era tido ali como um dos ladrões, ninguém gostava dele, mas Jesus amou ele, Jesus acolheu ele, Jesus entrou na casa dele, Jesus ali jantou, almoçou ali com ele, comeu com ele. A gente vê aquela prostituta que foi ali jogada ali, estava em pé ali para ser apedrejada pelas pessoas. Foi aquela pessoa, aquela mulher, Jesus abraçou aquela mulher. Então muitas vezes a gente está vendo, amada igreja, que o Senhor, ele quer acordar a igreja dele para fazer a obra do Senhor. Está sendo feita muita obra do homem, do nosso querer, da vontade do homem, o desejo do homem. Há muitas coisas que eles estão colocando, muitas vezes a pessoa coloca ali regras na igreja, coloca doutrinas na igreja que não está na palavra de Deus, que não está na Bíblia. É claro que a palavra do Senhor, a igreja do Senhor, quando a igreja do Senhor ela foi aberta ali no livro de Atos, a gente vê que a palavra de Deus fala que eles caminhavam ali em comum acordo, não faltava nada para ninguém, estavam todos ali numa só visão, que é Cristo, que é a salvação, que é apresentar o reino dos céus. E ali a obra que ia fazendo era o Espírito Santo de Deus que ia fazendo a obra na vida de cada uma das pessoas. O que a igreja do Senhor tem que apresentar? Nós temos que apresentar Cristo, apresentar o Espírito Santo, porque nós sabemos que se eu e você tivermos o Espírito Santo, nós vamos ser bem direcionados. Se eu e você tivermos o Espírito Santo de Deus, nós vamos nos dar bem em tudo que nós viemos fazer na nossa vida. Se nós tivermos o Espírito Santo na nossa vida, nós vamos estar fazendo a obra não do homem, mas sim a obra de Deus.
E é essa obra que o Senhor quer para a igreja dele. É essas pessoas, é isso que o Senhor quer. E muitas vezes a pessoa fala: ah, mas eu estou fazendo a obra, eu faço isso, eu oro, eu vou no monte, eu busco, eu faço isso. Mas não é essa obra que o Senhor quer. É a obra do amor, que é a principal de todas. Porque com essa obra do amor, quando nós vemos, quando ele tirou ali o exemplo de Abraão, que Abraão, a obra que ele fez, que ele mostrou ali, a fé dele foi através de uma obra. Qual obra que Abraão fez? A obra de se entregar, a obra de se dar. Essa foi a obra da fé. Quando Deus pediu ele, me dá o seu filho, ele deu tudo. Ele deu tudo aquilo que ele tinha para o Senhor. Então o que o Senhor nos ensina com isso? Aquilo que o Senhor Jesus nos ensina na palavra de Deus, ali no Novo Testamento, que tudo que nós fizermos para um dos pequeninos dele, tudo que nós fizermos para o nosso próximo, é como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Só que hoje Deus, ele não vai pedir o seu filho, como ele pediu a Abraão, para você provar a fé. Ele não vai pedir ali algo que você não possa dar para ele. Mas muitas vezes, hoje, nós vimos Deus pedindo o que nós mais temos como preciosidade hoje: o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso amor, o nosso carinho com o nosso próximo. Porque muitas vezes, hoje, às vezes o próximo precisa de uma conversa, às vezes tem pessoas que estão ali tão angustiada, tão triste e precisando de alguém para conversar. E muitas vezes a pessoa vem e fala: eu não tenho tempo, não, hoje eu não posso conversar, não, agora não, eu estou ocupada, eu tenho trabalho, eu tenho um monte de coisa para mim fazer. Isso, quando você deixa de fazer aquilo que é para você e você vai fazer para o seu próximo, você vai estar fazendo a mesma forma que Abraão. Você vai estar se dando, você vai estar se dando ali aquele tempo, aquilo que é precioso para você, aquele tempo que é precioso, aquele trabalho que é precioso para você, você vai estar se entregando, você vai estar se dando. Isso é obra e isso é fé. Porque quando nós temos fé, quando nós cremos no Senhor, nós entregamos para Ele, nós colocamos Ele como prioridade na nossa vida. E se Ele é prioridade na nossa vida, o nosso próximo também é a prioridade. E por que muitas vezes o Senhor quer nos ensinar isso? Porque nós estamos vivendo num tempo em que falta amor, num tempo em que falta ali a mansidão, num tempo em que falta ali a comunhão, porque é cumprimento da palavra de Deus, que a palavra de Deus fala que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, que no final do tempo ali as pessoas não teriam amor um pelo outro. Amada igreja, mas isso daí não é para nós, não é para a igreja do Senhor, isso é para o mundo lá fora que vai ter essa frieza, o mundo lá fora que vai ter essa falta de amor. Mas a igreja do Senhor é o contrário, ao final dos tempos, que o nosso amor vem aumentar mais e mais, porque é Ele, é através do amor que nós vamos alcançar as pessoas lá fora, é através do amor que vidas vão ser transformadas, como a palavra de Deus fala, entre a fé ali, o amor. O que vai prevalecer? É o amor, porque Deus, Ele é amor. Se eu não tiver amor para me fazer a obra, não adianta eu mostrar fé, eu achar que eu tenho fé, eu falar que eu tenho fé, mas se eu não tiver esse amor no meu coração. Então que nós possamos, amada igreja, aprender com isso, que esse amor de Cristo, que a maior obra na nossa vida que nós possamos fazer é através do amor, é fazer a obra através do amor. E uma das grandes obras é essa, é levar esse amor lá fora, é levar esse amor aonde eu estiver. Amém? Glória a Deus. Essa foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, né? Até aqui o Senhor falou, e que nós possamos estar crendo e confiando e buscando, pedindo a Deus mesmo esse amor no nosso coração, como até foi cantado aqui, né? O amor tudo vence, né? O amor, ele vence todas as barreiras, o amor, ele quebra todas as muralhas. Então é isso que nós precisamos, que a igreja precisa no meio dela, amém? Então eu gostaria que você colocasse de pé neste momento. Nós vamos estar orando, pedindo a Deus para
no nome do Senhor Jesus, que Ele possa colocar no nosso coração este amor pela obra dele, esse amor pelo próximo, Pai, em nome do Senhor